Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo, volume 1 de James Stewart, seção 4.5, exercício número 1. Vamos anunciar. Use o roteiro desta seção para esboçar a curva y igual x ao cubo mais x. Bom, então, para esboçar essa curva, vamos seguir aí um roteiro. Então, começando item A, o item A diz o domínio da função. Olhando para a função, x ao cubo não tem nenhuma restrição, x não tem nenhuma restrição. Portanto, o domínio dessa função, domínio é igual a x pertence aos reais, tá? Ou seja, qualquer valor de x aí temos para a nossa função. Depois, no item B, o segundo passo é achar intersecções com os eixos. O que seria fazer isso? O que a gente vai fazer? Vai zerar as variáveis. Então, o que a gente tem? Primeiro, se o x for zero, vamos achar o valor de y. Ou seja, y vai ser igual a 0 ao cubo, aqui, mais 0, y é igual a 0. Então, quando o x é 0, o y é igual a 0. E vamos fazer aí quando o y for 0. Se o y for 0, a gente vai ter 0 igual. Ali vai ficar x, colocando um x em evidência, x quadrado mais 1. Ou seja, para essa multiplicação ser verdadeira, esse termo aqui tem que ser 0. E esse termo aqui não existe valor de x que é 0. Então, o único valor que temos aí para quando y é igual a 0 vai ser x igual a 0. Então, a intersecção com os eixos acontece aí na origem. Então, temos um ponto 0 e 0. Tá? A curva passa por esse ponto. Depois, item C pede para determinar a simetria, ou seja, verificar se a função possui simetria. Tá? Primeiro, não é uma função periódica, então não precisamos testar a simetria referente à periodicidade. E vamos testar se é simétrica em relação ao eixo x, ou eixo y, ou simétrica em relação à origem. Como? A gente faz o f de menos x. Tá? O que seria o f de menos x? Onde é o x, a gente troca por menos x. Então, a gente vai ter menos x ao cubo mais menos x. Ou seja, menos x ao cubo é menos x ao cubo. Tá? Mais vezes menos, menos x. Ou seja, colocando o sinal de menos em evidência, a gente tem x ao cubo mais x. Lembrando que x ao cubo mais x, isso daí é o próprio f de x, que seria o y. Então, a gente tem aí menos f de x. Então, como a gente tem f de menos x é igual a menos f de x, portanto, aí temos uma função simétrica em relação à origem. Tá? Isso daí se chama uma função ímpar, tá? Essa função é uma função ímpar. Bom, então, relacionamos aí em relação à simetria. Agora, continuando. D. Passo D é achar as assíntotas. Tá? Bom, primeiro, para achar as assíntotas, começando pela horizontal. Horizontal é quando a gente faz o limite para x tendendo a mais ou menos infinito, x tendendo a mais infinito. A função é x ao cubo mais x. Ou seja, infinito ao cubo dá infinito.
mais infinito, o resultado disso é mais infinito. E limite de x tendendo a menos infinito vai menos infinito ao cubo dá menos infinito. Com menos infinito, infinito. Então, como o limite tendendo a mais ou menos infinito, isso daí não gerou um número, não possui assíntotas horizontais. E as verticais? As Primeiro, a função é contínua. Para todo x, existe aí o valor da função. Então, como o domínio é contínuo e não temos nenhuma restrição, nem assíntotas verticais. Depois, o passo E, intervalos de crescimento e decrescimento. Para isso, a gente vai fazer aí a primeira derivada para achar os pontos aí que a gente tem dos intervalos. Então, quem é a primeira derivada? A primeira derivada é 3x quadrado, derivada de x mais 1. Aí a gente vai pegar a primeira derivada e vai igualar a zero. Tá? Ou seja, se a gente olhar para a função aqui, ó, como o x está ao quadrado, a gente não vai ter nenhum ponto de máximo, nenhum ponto de mínimo. Ou seja, não. Por quê? Porque o x não tem como zerar essa equação. Isso aqui só vai dar sempre positivo. Portanto, não existe x, tá? Então não tem ponto aí. O que que acontece? Vamos verificar aí o que que acontece com a primeira derivada. A primeira derivada da função de x, 3x² mais 1, vai ser sempre maior que zero. Se ela vai ser sempre maior que zero, portanto, temos aí a função crescente para todo x. Tá? Depois, na f, vamos ver valores de máximo e mínimo locais. Para isso, o que que a gente tem? Tem que analisar a primeira derivada para achar os pontos críticos. Já vimos que não existe x, portanto, não existe ponto de máximo e nem de mínimo, tá? Por quê? Porque não existe nenhum ponto crítico, ou seja, onde a primeira derivada é igual a zero, tá? Letra G, concavidade. Concavidade e pontos de inflexão. Tá? Bom, para estudar a concavidade e os pontos de inflexão, precisamos da segunda derivada. Segunda derivada da função f de x. O que a gente tem? Primeira derivada deu 3x² mais 1. Segunda derivada vai dar 6x. Bom, então, vamos achar aí um ponto que a gente tenha para analisar a segunda derivada. Existe ponto crítico aí? Vamos igualar a zero. Igualando a zero, o que a gente vai ter? X igual a zero. Tá? X igual a zero vai ser o quê? Um ponto de inflexão. Ponto crítico, isso é ponto de inflexão. E agora, o que acontece? Se o x é menor que zero, o que acontece com a segunda derivada? A segunda derivada de x, se pôr um número negativo aqui,
segunda derivada vai dar menor que zero. Portanto, o que a gente tem? Se a segunda derivada deu menor que zero, concavidade para baixo. Se o x for maior que zero, o que a gente vai ter? Isso aqui vai dar positivo. Então, a segunda derivada de x vai ser maior que zero. Portanto, concavidade para cima. E letra H, esboço do gráfico. Esses são os passos aí para fazer o esboço da curva. A gente vai lá, desenha os eixos. Tá? X e Y. Bom, como a função é ímpar, ou seja, simétrica em relação à origem, se a gente desenhar só a parte positiva, a gente rebate a outra parte do lado negativo em relação à origem. Tá? Então, o que a gente tem? Ela passa no ponto 0, 0. A gente já tem essa informação. O domínio é todos os reais. Simétrica em relação à origem. Não tem assíntotas horizontais. Tá? Quando for para o x tender mais for para o infinito, a função sobe. Quando for para menos infinito, a função desce. Mais infinito ou menos infinito. Intervalos de crescimento, ela só cresce, só sobe. Valores de máxima não tem. Aí, concavidade para baixo, quando o x é negativo. Concavidade para cima, quando o x é positivo. Então, o que vai acontecer? Vamos pegar alguns valores para a gente observar. Para 0, 0, se a gente jogar 1, x igual a 1, lá na função, vai ficar 1 ao cubo, 1, com mais 1, 2. Então, quando for 1, vai dar 2. Tá? Então, a função que vem aqui, uma curva, quando for 2, vai dar ó, 2 ao cubo, 8. Com mais 2, 10. Ou seja, vai lá em cima. Certo? Ou seja, quando o x tende a infinito, a função cresce. É simétrica em relação à origem. Então, se eu vier aqui em menos 1, vai dar menos 2. Tá? Mesma relação. E daqui, ó, ela desce. Tá? Quando x vai para menos infinito, a função vai para menos infinito. Ponto 0 e 0 aqui, ó, x0, y0, é o ponto de inflexão. Concavidade para baixo, concavidade para cima, que é o que está dizendo aqui no item G. Esse é o esboço do gráfico, y igual a x ao cubo mais x. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!